Nós estamos tratando, irmãos, há alguns domingos sobre a ordem da salvação. Quais são aqueles eventos que marcam a nossa salvação? Então, nós estamos estudando, dentro do nosso curso aqui de Teologia Sistemática, nós estamos estudando aqueles elementos que dizem respeito à nossa salvação. O primeiro deles, irmã Nayara, eu tenho que me controlar para não sair daqui, né? O primeiro elemento deles, Nayara, é a eleição. Muito bem, meus irmãos. Vamos mostrar aqui como é que acontece a nossa salvação e como é que acontece também a perdição do ímpio. Vamos colocar em cima, Nayara. Nós vamos colocar na parte superior aqui aqueles que vão ser salvos. Quem é que vai ser salvo, irmãos? São aqueles que são eleitos. Esses eleitos, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, de acordo com o apóstolo Paulo, serão aqueles que vão crer em Cristo. Esses vão ser salvos. Os não eleitos, eles não vão crer em Cristo. Então, eles vão acabar sendo descrentes. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é, aqueles que são salvos, eles são eleitos da parte de Deus. Isso não é uma escolha deles. Deus os elegeu antes da fundação do mundo. É a eleição. Segunda coisa, Álvaro, que acontece para nós sermos salvos, é a expiação dos nossos pecados através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também é uma coisa que nós não fazemos nada, não depende de nós. A salvação, ela é unicamente baseada na graça de Deus, através de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Pois bem, o próximo passo, irmão Álvaro, é aquilo que nós chamamos de o chamado. O chamado, via de regra, ele acontece através da proclamação do Evangelho. Nós pregamos para as pessoas para que elas venham se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo para que elas sejam salvas. Esse é geralmente o modo pelo qual Deus chama pecadores. É através da pregação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O próximo passo, Álvaro, é a regeneração. Aqueles que recebem o chamado da parte de Deus, a Bíblia ensina que Deus os regenera. Isso também é uma ação somente de Deus. Por exemplo, quando você nasceu, o que foi que você fez? Qual foi a parte ativa sua? Você não fez nada. Sua mãe fez todo o trabalho, né? É a mesma coisa que acontece também na nossa vida espiritual. Quando nós nos tornamos novas criaturas, nós fazemos então nada. Nós não fazemos nada. Deus, ele faz tudo. O próximo passo é a regeneração. Aí vem a conversão. A conversão, meus irmãos, é quando nós deixamos, portanto, de seguir determinado rumo, de seguir uma vida de pecado, de impiedade, de iniquidade, e nos voltamos para Deus. Via de regra, duas coisas envolvem isso. Em primeiro lugar, a fé, nós temos que crer em Cristo, e o arrependimento, quando nós vemos que aquele modo como nós havíamos vivido é errado, e aí nós nos voltamos para o caminho correto, que é o caminho da palavra do Senhor. A conversão, Álvaro, volte lá, Álvaro, a conversão, ela é uma obra tanto de Deus quanto do homem, porque nós sabemos que a fé e o arrependimento, isso aí é uma ação do Espírito Santo em nós, mas mesmo assim a Bíblia nos chama a crer em Cristo e nos arrependermos também dos nossos pecados. Por isso que a conversão é tanto uma obra de Deus quanto uma obra do homem. Mas nessa ordem, primeiro de Deus e depois do homem. Seguido aí, Álvaro, você encontra a justificação. O apóstolo Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós cremos em Cristo e somos justificados dos nossos pecados. De maneira que em Cristo nós somos justos da parte de Deus, a sua justiça ela é imputada a nós. Nós somos pecadores ainda, é verdade, mas somos considerados justos com base na justiça de Cristo. De maneira que lá no dia do julgamento, Álvaro,
nós não vamos ser julgados segundo as nossas obras, mas segundo as obras de Cristo. Muito bem. E aí nós chegamos no assunto de hoje, Álvaro, certo? Que é a santificação. A Bíblia nos ensina, irmãos, que quem tem a fé verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo, não é apenas justificado do seu pecado, mas também é santificado. De maneira que onde existe fé verdadeira, irmãos, qual é o fruto dessa fé verdadeira? O fruto dessa fé verdadeira é a santificação. Onde existe fé verdadeira, imediatamente nós começamos a perceber uma mudança na vida da pessoa. Ela não pode permanecer sem santificação, certo? E quando nós nos convertemos, quando nós cremos em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados dos nossos pecados e uma mudança de vida acontece dentro de nós e ela é vista externamente também através da nossa santificação. O que eu vou defender nessa manhã é o seguinte, irmãos, que a fé verdadeira, ela nunca vem sozinha. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você vai ser uma pessoa santa, porque a fé verdadeira, ela é sempre acompanhada de uma mudança de vida. A santificação ela é uma consequência da justificação, de maneira que é impossível uma pessoa ser convertida sem ela ser santa. É isso que nós vamos dizer. E aí depois da santificação, Álvaro, você vai ter a glorificação. Lá na glória dos céus, nós vamos ser aperfeiçoados de tal sorte que nós não teremos mais pecado. Isso aí é o que acontece na vida do eleito, do crente. O que acontece na vida do descrente? O descrente, ele tem uma condenação condicional. Se ele pecar, ele vai ser condenado, ele vai ser julgado de acordo com as obras dele. Se ele pecar, ele vai ser condenado. E se ele pecar, ele será condenado. Se ele não pecar, ele vai ser salvo. Se ele pecar, ele será condenado. É uma condenação condicional. Só que a Bíblia fala, Álvaro, que por causa do primeiro Adão, que é o representante de toda a raça humana, naturalmente, todos os homens nascem em pecado. Davi dizia, em pecado eu nasci, certo? Pecado me concebeu a minha mãe. De tal maneira que todos os homens, eles nascem naturalmente condenados por conta do pecado que habita neles. Vamos ao próximo passo, irmão. Nós temos o chamado geral. A pregação do evangelho é para todas as pessoas. Quando um pregador, ele vai pregar o evangelho, ele não sabe quem é o eleito e quem não é o eleito. De tal maneira que ele prega para todo mundo, chamando todo mundo a se arrepender dos seus pecados. O não eleito, aquele que é descrente, ele não vai receber o chamado geral de Deus no sentido positivo. Ele não vai se converter. Vai lá, Álvaro, passe mais. Ele vai rejeitar o chamado geral de Deus do Evangelho e, consequentemente, Álvaro, ele vai ser condenado eternamente por Deus. Então, via de regra, é dessa forma que acontece a salvação. Hoje eu gostaria, irmãos, de tratar especificamente a respeito da santificação. Ok? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, por causa aqui hoje desse novo sistema, eu vou dar o estudo, e aí, Álvaro, depois você vai pegar esse microfone aí, eu vou abrir para perguntas, e aí você transmite as perguntas aí no microfone, tá bom? Para captar, ok? Esse microfone está pegando, Abimael, também? Ok, tudo bem. Vamos falar então um pouquinho sobre a santificação. Pode desligar, Álvaro, tem mais necessidade não. Quando a gente vai falar de santificação, a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma distinção entre salvação, no sentido de que o crente ele é santo definitivamente, e
outro sentido, ele é santo progressivamente. Existe um sentido que enquanto você é salvo, se você é salvo por Jesus Cristo, você já é santo definitivamente. Mas existe um outro sentido que você está crescendo em santidade. Como isso é possível, pastor? Em certo sentido, você é santo definitivamente. Se você ler algumas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, você vai ver que na saudação, como é que ele saúda os crentes? Logo no início das suas cartas. Ele escreve a carta deles assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos da igreja tal. É assim que ele saúda, por exemplo, os crentes da igreja de Corinto, na sua primeira epístola. É assim que ele saúda os crentes de Éfeso, na sua epístola aos Efésios. É assim que ele saúda os colossenses, na sua epístola àquela igreja. Então, existe um sentido, certo? Que a irmã Juliana já é santa. Existe um sentido que o Álvaro é santo. Existe um sentido que a Clarinha é santa, certo? Porque a Bíblia nos mostra isso. Todos os crentes, em certo sentido, são definitivamente santos. Como isso é possível, pastor? Isso é possível porque, como eu disse na semana passada aqui, nós estamos unidos a Cristo. Quando nós somos salvos, nós estamos de tal maneira unidos a Cristo Jesus, que nós somos identificados com Ele. Jesus Cristo é santo. E uma vez que nós somos um com Cristo, nós também somos santos nele. Vamos ver aqui alguns textos que apontam nisso. Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Veja só. Olha como nós estamos unidos a Cristo. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Nós fomos sepultados em Cristo através do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O texto aqui está nos dizendo que quando nós somos batizados, nós morremos à morte de Cristo. De tal maneira que, à mesma medida que nós morremos para o pecado, nós somos ressurretos em Cristo para uma novidade de vida. Essa é a doutrina da união com Cristo. Nós morremos para o pecado, da mesma maneira como Cristo morreu, por causa dos nossos pecados, e assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos para uma nova vida gloriosa, nós também ressuscitamos espiritualmente, de uma maneira para viver uma vida gloriosa. É isso que esse texto está nos ensinando. Veja só o versículo de número 11 também, Romanos 6, versículo 11. Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para quem? Vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então esse texto nos ensina isso. Então, o que é a santificação? De acordo com esse texto. O que é a santificação? A santificação, meus irmãos, é o rompimento do pecado. É quando nós rompemos com o pecado e vivemos, portanto, uma vida que agrada a Deus. Isso é santificação. Em certo sentido, portanto, nós já somos definitivamente santos. Por quê? Porque por causa de Cristo, nós rompemos com o pecado. Nós não amamos o pecado. Nós não estamos presos a pecado. Nós somos livres para viver a vida que Cristo propôs para nós. Então, em um certo sentido, em primeiro lugar, Christian, esse texto está nos ensinando que nós somos santos definitivamente.
Mas se por um lado, Álvaro, nós somos santos definitivamente, por outro lado, a santificação ela é algo progressivo. Por que, pastor, progressivo? Porque ainda que a Bíblia lhe chame de santo, você ainda peca. Ou você não peca? Você peca. A Bíblia diz que todos nós pecamos. O apóstolo Tiago, por exemplo, escrevendo a sua epístola, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em algumas coisas. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, todos nós pecamos, irmãos. Eu não sei se você se lembra qual foi o dia mais santo que você já viveu na sua vida. Eu não sei. Eu, particularmente, não lembro. Mas vamos conjecturar. Vamos conjecturar que você sabe qual foi o dia de maior piedade da sua vida. Mesmo nesse dia de maior piedade da sua vida, você pecou. Porque não existe nenhum de nós que não tenha um dia da vida, Álvaro, pecado. Seja por pensamento, seja por palavras, seja por atitudes. Todos nós pecamos. E é por essa razão, irmão Álvaro, que continuamente a Bíblia nos exorta à santificação, a nós abandonarmos o pecado e vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. Vamos ver aqui alguns textos. Eu quero chamar a sua atenção para 2 textos. Volte os olhos para 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha só o que é que o apóstolo Pedro diz aqui, 1 Pedro 3,15. Vamos ler juntos, irmãos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo o que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo em vosso coração. Agora abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Depois de o apóstolo Pedro nos exortar à santificação, o apóstolo Paulo vai dizer uma das maneiras pelas quais nós temos que nos santificar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Vamos ler, irmãos? Pois essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que vos abstenhais, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Você percebeu aqui? E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o quê? É o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para quê, irmãos? Qual é uma das maneiras que Deus nos chama para a santificação? É justamente nessa área sexual. No nosso país esse é um grande pecado. Essa é uma grande área que precisa ser tratada. E então a Bíblia, ela nos chama, em primeiro lugar, de santos, porque em um certo sentido nós somos santos, definitivamente. Mas por um outro lado, a Bíblia nos chama também à santificação. Ou seja, existe uma santificação definitiva, Deus nos trata como santos, mas por outro lado, Deus também nos chama à santificação, porque nós estamos sendo santificados progressivamente, no sentido de que você não é mais escravo do pecado, você foi liberto pela verdade de Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, está claro isso para vocês? Está claro isso para vocês? Eu vou tentar mostrar isso de forma mais objetiva agora.
Existem algumas passagens que a Bíblia fala da santificação definitiva. Mas a despeito dela nos tratar como santos definitivamente, ela nos exorta à santificação, como se de alguma maneira a gente tivesse que desenvolver a santificação. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Romanos no capítulo 6, novamente. Vamos voltar lá para Romanos 6. Versículo 11. Romanos 6, 11. Leia comigo. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Está nos ensinando que você é santo definitivamente. Você tem que se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Você é santo definitivamente. O pecado não tem domínio sobre você. Você é santo definitivamente. Mas olha só o que é que ele diz em seguida, no versículo de número 12. Leia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha só que coisa incrível. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm que se considerar como mortos para o pecado, você é santo definitivamente. E aí ele vai e diz, assim não reine o pecado em vosso corpo. Ele dá uma ordem. Por quê? Porque em um sentido, nós somos santos definitivamente, mas em outro sentido, nós estamos crescendo em santidade. A santidade é algo progressivo em nossa vida. Vamos ver um outro texto. Abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1 ao versículo 3. Colossenses 3, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, esse texto aqui está nos dizendo, em outras palavras, que nós somos santos, em um certo sentido, definitivamente, porque nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Mas, à medida que nós somos santos em Cristo, nós também somos chamados à santidade, a crescer em santidade. Tanto é que o apóstolo Paulo diz no versículo 1, buscai as coisas lá do alto. Veja só o versículo 5. Santificação progressiva, veja só. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E aí ele segue, veja só o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Todas essas coisas, irmãos, dizem respeito à santificação progressiva. Nós deixamos de fazer determinadas coisas que são pecaminosas para viver a vida da maneira como Deus deseja que nós vivemos. Então, assim, o que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é o seguinte, que se você tem uma fé verdadeira, se você é uma pessoa justificada do seu pecado, não é que você nunca vai pecar. Mas espera-se, irmãos, que nós tenhamos uma eliminação progressiva dos pecados em nossa vida.
à medida que a gente tem um crescimento de piedade. É possível que durante a sua vida você tenha picos de santificação, mas também é possível que você tenha vales de santificação, porque a nossa vida espiritual, ela não é tão linear assim, não é tão uniforme quando muitas vezes a gente imagina. Às vezes a gente tem picos e às vezes a gente tem vales. Por exemplo, é possível que na sua vida espiritual, na sua vida de santificação, você tenha passado alguns momentos de sua vida de grande santificação e de avivamento. Mas é possível também que você, em determinado momento da sua vida, você tenha caído em um pecado detestável, em um pecado terrível aos olhos de Deus. Então, eu admito a possibilidade de crentes verdadeiros, eles caírem em alguns pecados, que façam com que eles sofram a disciplina de Deus e a disciplina da igreja. E em alguns casos, o indivíduo ele até é excomungado da igreja, ele é excluído da igreja. Mas isso tudo, inclusive, Deus usa não para a destruição dele, mas para a santificação posterior dele. Aquilo faz parte do processo pelo qual ele seja restaurado a sua fé por conta do seu pecado. Até aqui os irmãos entenderam? Existe alguma pergunta para o irmão Álvaro aqui reproduzir no microfone? Os irmãos hoje estão sabendo que está sendo gravado, né? Os irmãos estão inibidos, né? Mas a sua voz não vai sair, não. Só vai sair a voz do Álvaro, tá? Alguém tem alguma pergunta? Pois não, meu amado. Isso. Nesse momento que nós vivemos, não. Nessa presente vida, não. Nós estamos sendo conduzidos a uma progressão na santificação que vai ser culminada no dia da glorificação, quando nós seremos semelhantes a Cristo, seremos como Ele o é. Mas no presente momento, não. A palavra de Deus já nos mostra, e nós já lemos aqui na própria palavra de Deus, o apóstolo João, na sua primeira epístola, dizendo que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós, né? O apóstolo Tiago diz que nós temos pecado em muitas coisas. Ele fala inclusive do pecado da própria língua, né? Do falar. Não existe uma epístola no Novo Testamento que não trate do pecado. Na verdade, Deus ele vai se revelar justamente por conta do pecado que habita em nós, e mesmo depois daquilo que é a morte de Cristo, o derramamento do seu Espírito Santo, sempre a igreja conviveu com o pecado. Então, isso é impossível, né? Eu nem deixei você fazer a pergunta, né, Álvaro? Mas está respondido. Quem mais, irmãos? Tem alguma pergunta? Irmão Regis. Sim, com certeza, com certeza. Todos os crentes, eles têm o Espírito Santo de Deus, todos. Mas a Bíblia, ela nos chama para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? A Bíblia fala a respeito, por exemplo, que a gente não deve se embriagar com vinho onde há dissolução, a gente não deve se encher de vinho, mas a gente deve se encher do Espírito Santo de Deus. Isso diz respeito também à nossa santidade de vida, quando nós nos acomodamos e procuramos viver a vida que Deus deseja para nós. Deus, ele nos santifica, mas também nós somos chamados à santificação, ou seja, a atuar nesse processo. Porque a Bíblia, ela nos ensina que Deus efetua em nós tanto o querer, quanto o realizar. Então,
se a gente quer ser santo, certo? De quem é essa obra? Nós queremos ser santos. Quem é, irmãos? É de Deus. O Espírito Santo age em nós. E nós só realizamos isso por causa do Espírito Santo. Mas mesmo assim nós somos chamados à santificação. A queremos se santificar. E a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está numa posição privilegiada para viver essa vida de santificação que Deus deseja para nós. Agora eu quero dar uma palavra aqui no que diz respeito a isso. É muito importante, irmãos, a gente entender que a santificação, ela é um processo que dura a vida inteira. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos numa sociedade muito imediatista. A gente quer ser santo, assim, do dia para a noite. A gente quer uma santificação fácil, assim, olha, 5 passos para você ser santo. E não é assim, meus irmãos. E não é assim. Nós temos, meus irmãos, que entender que nós vamos ter uma vida dura contra o pecado e que isso vai envolver, de alguma maneira, uma quantidade de força muito grande. Tanto é que no texto que nós lemos inicialmente aqui na Palavra de Deus, diz que na nossa luta contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue, não é? A Bíblia não fala isso? Compara uma luta de boxe. Não sei se você já assistiu uma luta de boxe. Mas às vezes a luta de boxe ela é tão ferrenha que ela só acaba quando? Quando se derrama muito sangue, né? Aí Deus diz assim, olha, você está lutando contra o pecado. E na luta contra o pecado, você ainda nem resistiu o sangue e você já está querendo desistir, entendeu? Irmãos, a gente está lutando contra o pecado. E você tem que ir até as últimas consequências contra o pecado. Porque, como diziam os nossos pais espirituais, ou você mata o pecado, ou o pecado lhe matará. De tal maneira que, na luta contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue. Nós temos que procurar crescer nessa área. Existem alguns meios, contudo, que Deus ele utiliza para a gente crescer em santidade. São meios indispensáveis para o crescimento em santidade. Eu destaquei 3 aqui. 3 meios que Deus, em sua infinita graça, nos dá para que nós cresçamos em santidade. Primeira coisa que Deus usa para a gente crescer em santidade, irmãos, é a palavra dele. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos santificados. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos santificados. Quando nós meditamos, ou seja, quando nós decoramos a palavra de Deus, nós somos santificados. Quando nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus, nós somos santificados. De maneira que a palavra de Deus, ela é o principal meio de santificação que Deus nos deu. O Senhor Jesus Cristo, lá em João, no capítulo de número 17, ele diz assim, Pai, santifica-os na tua verdade. Aí ele completa, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele sabe, irmãos, que a palavra de Deus é um instrumento de santificação, por isso que ele ora ao Senhor por isso. Você vai ver lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, aquela passagem tão importante para nós, versículo 16, diz assim que toda a Escritura ela é inspirada e ela é útil para nosso crescimento espiritual, para nossa exortação, para santificação e justiça. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, amar a palavra de Deus para sermos santos. Por que irmãos, que a nossa igreja, por exemplo, ela dá valor à pregação expositiva? Por que é que quando vocês vêm para cá no domingo à noite e nas quartas-feiras à noite, por que é que nós
tentamos explicar versículo por versículo da palavra de Deus, na passagem escolhida para aquela noite. Por que é? Porque nossa crença que todos os irmãos aqui vão ser santificados através da palavra, através da pregação da palavra, e não das ideias do pregador. Eu poderia vir essa noite aqui, irmãos, e falar muita coisa da minha cabeça, mas essa não é minha intenção. A minha intenção é o quê? É pregar a palavra de Deus como ela é. Esse é o primeiro meio pelo qual o povo de Deus pode ser santificado através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. Aí vai para os jovens que estão aqui na igreja pela manhã. Leia comigo. Versículo 9, Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar? Como é que o jovem ele vai ser santo, irmãos? Muito bem. O jovem ele vai ser santo seguindo a palavra de Deus. Vá para o versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Leia comigo. Olha o salmista orando. Firma os meus passos na tua e não me domine. Como é que a iniquidade, o pecado deliberado não vai ter domínio sobre você? Através da palavra. Irmãos, aí a pergunta que fica para nós é: pode haver santidade, irmãos, sem o conhecimento e a prática da palavra de Deus? Pode? Pode, irmãos? Não pode. Não pode. Não pode. Tá? Quanto a esse item da palavra, algum irmão tem alguma pergunta a fazer? Não? Está claro esse ponto? Muito bem. Vamos para o segundo meio pelo qual Deus nos santifica, que é a oração. Deus nos deu a sua palavra para a santificação e também a oração. A oração, meus irmãos, é aquele instrumento que Deus nos dá para que nós tenhamos comunhão com Ele. É um momento muito íntimo de comunicação com Deus que nós temos. É um momento que a gente tem uma audiência com o Todo-Poderoso. E a gente pode fazer pedidos, súplicas, bem como manifestar nossas ações de graças. E eu entendo, irmãos, que a oração é uma das chaves também para a santificação. Eu queria pedir para que você voltasse os olhos para Mateus no capítulo 6. Volte os olhos para Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6 é muito importante para nós porque nos ensina, Álvaro, o modo correto pelo qual nós devemos orar a Deus. Porque só a oração correta, ela é santificadora. A oração errada, ela não é santificadora. Imagina só o Álvaro chegando aqui na igreja, certo? E o Álvaro fazendo a seguinte oração. Algum irmão chega assim e diz assim: irmão Álvaro, eu queria pedir que você orasse pela minha saúde. Aí o irmão Álvaro subisse aqui no púlpito e dissesse assim: Pai, eu determino, eu ordeno em nome de Jesus, que o irmão fulano de tal seja curado. Irmãos, esse tipo de oração, ela é santificadora? Ela não é santificadora, irmãos. Por que ela não é santificadora? Porque é uma oração que é equivocada de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele é todo poderoso, a gente não ordena nada a Deus. A gente não manda nada. A gente tem que orar assim, de acordo com a tua vontade, né?
Se tu quiseres, Senhor, faça de acordo com a tua vontade, porque os caminhos de Deus muitas vezes não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais profundos que os nossos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus, no capítulo 6, o modo correto pelo qual nós deveríamos fazer a nossa oração. Veja só, aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma oração. Essa oração, ela é dividida em 3 partes. Ela tem uma introdução, ela tem uma conclusão, e no meio dela existem 7 petições. Olha só, a introdução: Pai nosso que estás nos céus. Então, em primeiro lugar aqui, existe um reconhecimento de quem Deus é e da grandiosidade de Deus. A gente começa a oração dessa maneira, reconhecendo quem Deus é. Depois, irmãos, começam as petições. As 3 primeiras petições, irmãos, elas dizem respeito à glória de Deus. Veja só, ele diz assim, em primeiro lugar, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, você ora e você ora exaltando a Deus. E a primeira coisa que você pede não é pedindo por sua vida. Você não pede a Deus meramente por sua saúde. Você pede a Deus pela glória deles. O Senhor ora assim dizendo: Senhor, santificado seja o teu nome. Ou seja, que o teu nome, que o Senhor mesmo seja glorificado. Venha o teu reino, ou seja, que o teu reino se expanda, cresça, que o Senhor consuma o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vai orar pela glória de Deus. E aí depois você pede por você mesmo. É isso que diz aí o versículo de número 12. Olha só. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoe os meus pecados, Senhor. Versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você ora pela sua vida espiritual e ora pela sua vida material também. Né? E você conclui, né, exaltando também o nome de Deus e falando a respeito disso tudo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você segue esse modelo de oração, você cresce em santidade. Mas aí vamos fazer um outro exemplo. A maioria das nossas orações, irmãos, ela é baseada o quê? Ela é baseada apenas em pedidos. Pedidos assim, de coisas que começam aqui na terra e terminam aqui na terra. A gente pede o quê? Senhor, abençoa a minha saúde. Senhor, abençoa meu emprego. Abençoa os meus estudos. Mas poucas vezes, irmãos, a gente ora a Deus dizendo assim: pastor, eu quero pedir pela evangelização, para que o nome de Cristo seja proclamado em mais e mais lugares. Que venha o reino de Cristo, que o reino de Cristo se estabeleça. Poucas vezes a gente faz isso. Sendo que esse é o modelo para a gente ter santidade de vida, pedindo inicialmente por essas coisas. Muitas vezes a gente está pedindo mais por nós mesmos do que qualquer outra coisa. Quanto a isso, irmãos, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém, irmãos, tem pedido a fazer? Hoje vocês estão muito inibidos por causa dessa câmera, viu? Irmão Ricardo, numa hora dessa, já tinha feito pergunta, numa hora dessa. O irmão Ricardo não quer falar não, irmão Ricardo, fazer a pergunta hoje? Pronto, só faltava eu falar o nome dele. Vamos lá, irmão Ricardo.
Rapaz, ó, todos os três são terríveis, mas a nossa carne é o pior de todos. Por que que a carne é o pior de todos? Porque nós estamos nela. Ela é a mais constante. É uma trégua ininterrupta. Sem dúvida nenhuma, nós podemos vencer a luta contra Satanás, nós vencemos também a luta contra o mundo, mas a nossa carne a gente vai ter que lutar com ela até o último dia, até que esse corpo mortal ele se desfaça e nós tenhamos então os nossos corpos glorificados, os corpos espirituais. O último meio pelo qual a nossa vida ela é santificada da parte de Deus é a disciplina. Nós lemos aqui em Hebreus no capítulo 12 que Deus é o nosso Pai. E assim como os nossos pais terrenos nos disciplina para a nossa correção, Deus também nos disciplina para a nossa santificação. Foi isso que nós lemos hoje durante o nosso texto da liturgia, em Hebreus no capítulo 12. O Hebreus capítulo 12 diz que por um momento a gente acha a disciplina algo ruim. Eu particularmente, irmãos, quando eu era criança, toda vez que os meus pais iam me disciplinar, eu não achava bom. Teve uma vez até que eu disse assim, papai, você não me ama não, você não me ama não. Aí ele disse, por quê, meu filho? Aí eu disse assim, porque o senhor me disciplina. Aí ele disse, meu filho, é por isso que eu lhe amo. Mais lá na frente você vai entender. E é verdade, irmãos. Hoje eu dou graças a Deus pela disciplina que o meu pai me deu. Deus também age de igual forma, meus irmãos. Deus disciplina a quem ama. O salmista dizia assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ou seja, muitas vezes, irmãos, Deus, ele permite que a gente passe por determinadas situações para nos disciplinar, ou seja, para que a gente possa se aproximar mais dele. Por exemplo, às vezes, irmãos, Deus tira algumas coisas que são caras para nós, para a gente se aproximar dele. Por exemplo, às vezes Deus tira a nossa saúde, para a gente adoecer e a gente crescer em oração, porque parece que quando a gente está com saúde demais, a gente não ora muito, né? Já perceberam isso? Perceberam isso? Às vezes, irmãos, Deus, ele nos tira o nosso emprego. E às vezes, irmãos, Deus tira o nosso emprego, por quê, irmãos? Deus tira o nosso emprego, dentre outras coisas, para a gente perceber que nós não somos escravos do nosso trabalho, mas servos dele. A gente tem que consagrar, por exemplo, o dia do Senhor, o dia de domingo. E que muitas vezes não consagramos, por quê? Por causa do empenho ao nosso trabalho. Aí o que é que Deus faz? Deus tira o nosso trabalho, para que a gente possa vir à casa dele, trabalhar para Deus, e não para nós mesmos e para o mundo. Às vezes, irmãos, Deus, ele tira pessoas que nós amamos, para que nós possamos nos consagrar mais ao Senhor e percebermos que aquela pessoa não é um Deus em nossa vida, não pode ser um ídolo, que nós não dependemos daquela pessoa para a nossa existência, mas apenas de Deus. É um outro modo pelo qual Deus, ele nos disciplina. Tudo isso é um sinal de disciplina e de amor de Deus por nós. Alguma pergunta concernente a isso, irmãos? Irmã Gisa. Isso. Isso.
Entendi. Você diz respeito à disciplina no que diz respeito à correção. Eu acho que o princípio ele pode ser aplicado dentro daquele aspecto de respeito e consideração e honra devida. Quando você honra seu pai, não é apenas aceitando tudo aquilo que ele diz, mesmo que aquilo seja pecaminoso. Você não honra seu pai dessa maneira, mas procura honrar a ele em santidade de vida, em respeito, inclusive corrigindo as faltas dele com brandura, com sensatez, certo? Com ponderação. Não, eu acho que não é nem a questão da disciplina em si, mas apenas a correção amorosa, né? Existem alguns pais que eles são muito opiniosos, né? Que não admitem erro nenhum, né? Mas às vezes eles estão em pecado. Nesse sentido aí você tem que pedir graça a Deus, para Deus dar sabedoria e para tratar o seu pai de acordo com a palavra de Deus. Agora sim, se o seu pai, irmã Giza, ele for um descrente, por exemplo, que eu não sei se é, mas imagina seu pai, ele tem uma vida, imaginamos uma vida que não agrade a Deus, se ele não é crente. Mais do que você corrigi-lo, é necessário que você testemunhe de Cristo e do Evangelho para ele. Porque ele não vai ter uma mudança genuína de vida se ele não crê em Cristo, se ele não for uma pessoa regenerada, entendeu? Aquela mudança, talvez em algum sentido, ele possa até mudar, mas será uma mudança artificial, vai ser uma mudança temporária, porque as mudanças mesmo que vão prevalecer, aquelas mudanças que são duradouras e permanentes, são aquelas que são relacionadas a uma nova vida em Cristo. Entendeu? Agora vamos dizer que ele é uma nova criatura em Cristo. Ele é seu pai do aspecto físico, mas ele é seu irmão no aspecto espiritual. Entendeu? Você tem um laço espiritual que inclusive a Bíblia, o próprio Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, mostra que é mais forte que o lado físico. Nesse sentido, você pode chegar para ele e dizer assim: papai, eu com todo respeito ao Senhor, eu acho que nesse ponto, eu gostaria que o Senhor considerasse aquilo que a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Entendeu? Acho que dessa maneira você honra seu pai, honra a Deus, procura a santificação, entendeu? Isso com um regime de brandura, de amor. Ok? Muito bem. Eu quero terminar minhas palavras nessa manhã, irmãos, dizendo que Deus, Ele deseja que nós sejamos santos, porque Ele está trabalhando num processo de redimir toda a sua criação. Esse mundo que nós vivemos agora, irmãos, é um mundo de pecado, é um mundo que está debaixo de maldição, mas em breve nós vamos ter uma nova era iniciando, como diz as Escrituras. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. E aí tem um texto belíssimo, né, a respeito do profeta Zacarias. Abra a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 14. É o último texto que eu vou ler com os irmãos. Zacarias, capítulo 14. Lá no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 14. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Versículo de número 20. Olha que visão belíssima aqui o profeta Zacarias tem da Jerusalém restaurada, que nós dizemos que será a nova Jerusalém. Olha só. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos
que é que vai ser gravado lá? Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém de Judá serão santas ao Senhor, Deus dos exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, laçarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Diz aqui o texto da palavra de Deus, irmãos, que lá na Nova Jerusalém, os sinetes dos cavalos vão ser santos, né? Os sinos dos cavalos vão ser santos, as panelas vão ser gravados com santidade. O que é que isso significa, irmãos? Isso significa, irmã Giza, que tudo na Nova Jerusalém vai ser santo. E qual é a graça de Deus no meio disso tudo? A graça de Deus no meio disso tudo é mostrar para mim e para você que nós nesse mundo já de alguma maneira experimentamos aquilo que Deus tem preparado para nós no novo mundo. Nós já experimentamos aqui neste mundo aquilo que será a glória do mundo por vir.